Vamos lá, já 4 e hoje a gente vai falar sobre estados físicos da matéria. Estado físico da matéria. Os estados físicos da matéria correspondem às formas pela qual a matéria pode ser apresentada na natureza. Esses estados são definidos de acordo com a pressão, temperatura e, sobretudo, pelas forças que atuam nas moléculas. A matéria é constituída de pequenas partículas, átomos e moléculas corresponde a tudo aquilo que possui massa e que ocupa determinado lugar no espaço. Aí aqui o estado sólido, líquido e gasoso, né? A gente já viu na aula anterior alguma parte sobre isso. Aqui a gente tem a fusão, né? Que é o estado sólido para o líquido, aqui da água. Aqui tem a vaporização, que é o estado líquido para o gasoso. Também a gente tem ao contrário a solidificação do líquido para o sólido, a sublimação do sólido para o gasoso e a condensação, que é do gasoso para o líquido. A gente tem esses estados aqui, tá certo? Estado sólido, líquido e gasoso. Vamos lá. No estado sólido, as moléculas que compõem a matéria permanecem fortemente unidas e possuem forma própria e volume constante. Por exemplo, o tronco de uma árvore ou o gelo. A água em estado sólido, no caso. No estado líquido, as moléculas já apresentam uma menor união e maior agitação, de forma que apresentam forma variável e volume constante. Por exemplo, a água em determinado recipiente. Já no estado gasoso, as partículas que formam a matéria apresentam intensa movimentação, pois as forças de coesão são pouco intensas nesse estado. Nesse estado, a substância apresenta forma e volume variáveis. No estado gasoso, a matéria terá forma segundo o recipiente que se encontra. Caso contrário, ela permanecerá disforme, tal qual o ar que respiramos e não vemos. Então vamos lá. Para exemplificar, podemos pensar no botijão de gás, o qual apresenta gás comprimido, que adquiriu determinada forma. Mudanças de estados físicos, né? Feito a gente viu na imagem anterior. As mudanças de estado físico dependem basicamente da quantidade de energia recebida ou perdida pela substância. Existem essencialmente 5 processos de mudança de estado físico. Tem a fusão, né, que é a passagem do sólido para o estado líquido por meio do aquecimento. Por exemplo, um cubo de gelo que fora do congelador vai derretendo e se transformando em água. Isso é a fusão. Tem a vaporização, que é a passagem do líquido para o estado gasoso, que é obtido de 3 maneiras. Calefação, que é com aquecedor. Ebulição, que é a água fervendo. E evaporação, que é roupas secando no varal. Liquefação ou condensação. Passagem do estado gasoso para o estado líquido, por meio do resfriamento, por exemplo, a formação do orvalho. Temos também a solidificação, passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, é o processo inverso à fusão, que ocorre por meio do arrefecimento, por exemplo, a água líquida transformada em gelo. E por último, a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso e vice-versa, sem passagem do estado líquido. Ele vai direto do sólido para o gasoso e pode ocorrer pelo aquecimento ou arrefecimento da matéria, por exemplo, o gelo seco. O gelo seco é feito de dióxido de carbono. E aqui está as mudanças, né, no estado físico da matéria que vimos anteriormente. A fusão, né, que é sólido para o líquido, vaporização, que no caso é do líquido para o gasoso, a liquefação, que é a condensação, né, que é do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido é a solidificação, e temos a sublimação,
que no caso é do gasoso para o sólido ou do sólido para diretamente o gasoso. E também a gente tem outros estados físicos. Além dos 3 estados básicos da matéria, existe ainda mais 2, o plasma e o condensado de Bose-Einstein. O plasma é considerado o quarto estado físico da matéria e representa o estado onde o gás encontra-se ionizado. O Sol e as estrelas são formadas basicamente de plasma. Acredita-se que a maior parte da matéria que existe no universo está em estado de plasma. Tá vendo? Além do plasma, existe ainda um quinto estado da matéria, chamado de condensado de Bose-Einstein, que recebeu esse nome por ter sido previsto teoricamente pelos físicos Satyendra Bose e Albert Einstein. Um condensado é caracterizado pelas partículas que se comportam de maneira extremamente organizada e vibrarem com a mesma energia como se fosse um único átomo. Esse estado não é encontrado na natureza e foi produzido pela primeira vez em 1995 em laboratório. Para se chegar a ele, é necessário que as partículas sejam submetidas a uma temperatura próxima do zero absoluto, que no caso zero absoluto é menos 273 graus Celsius, tá certo? Então a temperatura é bastante baixa, é bastante gelo mesmo, frio, frio mesmo. Então vamos lá. Aqui está uma imagem animada, né, do plasma, como é que seria, que a gente pode encontrar no Sol e nas estrelas. E daqui do condensado, de Bose-Einstein. Certo? Até a próxima aula.